Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez a mudar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Dele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Agora eu convido vocês a lermos 1 Pedro, tá? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Diz assim a Escritura: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo,
ao qual não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Amém. Vamos orar? Pedir que Deus fale conosco. Ó Senhor, estamos aqui reunidos nesta quarta-feira, em Seu nome, Senhor, para lermos a Sua palavra juntos e orarmos juntos, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco. Também estamos aqui para, neste momento, Senhor, ouvirmos a Sua voz na nossa meditação desta noite, sobre esse tema tão precioso. Eu peço, nós pedimos que o Senhor nos fale ao coração, nos edifique na verdade, nos abençoe. O Senhor Jesus, para o nosso bem, a palavra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Olha, eu li esses dois trechos do início das duas cartas, né? Uma do apóstolo Paulo e outra do apóstolo Pedro, que hoje eu quero assim conversar com vocês sobre a Bíblia, a oração e a reforma da igreja. Porque nós estamos no esforço aqui nas quartas-feiras de lermos toda a Bíblia. Nós vamos, se Deus assim nos permitir, né? Nós vamos passar vários anos lendo as Escrituras e também orando juntos. Então nós estamos nesse propósito, com a graça de Deus, né? Então eu queria hoje, que nós estamos aí, hoje é dia 1º, né? Ontem foi dia 31 de outubro, né? Que foi realmente o dia da reforma. Então nós estamos aí na semana da reforma, comemorando, relembrando a reforma da época de Lutero e depois que o Senhor continuou operando através de outros reformadores. E nós entendemos que a reforma é uma obra do Espírito Santo, em que o Senhor Deus ele operou através daqueles homens, à medida que eles começaram a entender as Escrituras e observar as falhas, os erros da doutrina, do culto, da vida das igrejas daquela época, né? E procurar então entender o Evangelho e voltar a pregar o Evangelho. Isso produziu reforma na igreja, no culto, na doutrina, na vida. Então, é o Evangelho, é o verdadeiro cristianismo. E quando isso acontece, isso também está atrelado à questão da oração. Porque as pessoas elas passam a entender as coisas de Deus, conhecer a Deus, conhecer as suas promessas, conhecer a sua vontade e passam então a orar com sabedoria, a orar de fato. Eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje, nós meditarmos em alguns aspectos que mostram como o ensino da Bíblia, o ensino das Escrituras Sagradas, eles são fundamentais para a reforma e para uma vida de oração, porque não há reforma sem oração, já que as pessoas estão voltando ao Evangelho, ao culto, à adoração e à oração, a vida piedosa, o verdadeiro cristianismo, né? Então, uma vida de oração. Então, eu quero mostrar para vocês por que a Bíblia, a palavra de Deus, é importante para a oração. Você já tem notado que nós temos feito o quê? Como é que nós temos agido aqui na nossa igreja? Nós temos lido 4 capítulos, a cada quarta-feira estamos nessa jornada pelas Escrituras, né? Lido cada quarta-feira 4 capítulos,
E aí nós procuramos orar baseados nesses nossos estudos, nas nossas reflexões. Então hoje eu quero mostrar assim para vocês por que nós fazemos isso? Porque a Bíblia ela mostra que para que nós tenhamos uma vida de oração, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Tá? Então, eu queria que vocês observassem nesses 2 capítulos. Eu vou pedir para vocês não fecharem esses 2 capítulos que nós lemos, tá? Mas que vocês observassem que aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos Efésios, e ele está falando que os Efésios, eles ouviram a palavra da verdade. Olha o que ele diz no versículo 13. Ele diz assim: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então ele diz que aqueles irmãos ouviram a palavra. Agora, olhem lá em 1 Pedro capítulo 1. Eu vou pedir que vocês mantenham abertos esses 2 capítulos, tá? 1 Pedro capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele diz a mesma coisa para os cristãos que iriam receber a sua carta. No versículo 12, olha o que ele diz. Ele fala, vou ler o 11 e o 12 para nós pegarmos o contexto. Aliás, perdão, vamos ler do 10 ao 12, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora, olha só, que parecido com o texto de Paulo lá em Efésios, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as suas coisas os anjos desejam bem atentar. Então os apóstolos estão falando com pessoas que ouviram a pregação. Lá Paulo diz em Efésios, em que eles ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E Pedro, ele diz que eles foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, eles também, tanto os que iam receber a carta aos Efésios, como os que iam receber a carta de Pedro, eram cristãos. E o que era que os caracterizava como cristãos? É que eles ouviram o Evangelho. E eles creram no Evangelho. Então isso fazia com que aquelas pessoas fossem um tipo de pessoa. Que pessoa? Crente. Pessoa que cria no Evangelho. Então, você lembra que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra de Deus, né? Ele diz que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E lá ele diz que as pessoas que fazem isso, ele mostra, para que elas pudessem crer, teve que ter, foi preciso existir ali o que? A pregação do Evangelho. Então, o Evangelho é pregado e as pessoas passam a crer no Senhor. E é esse tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tá? Agora, por que eu estou falando isso? Porque esse Evangelho, meus irmãos, pregado, não é o Evangelho novo, não é o Evangelho inédito, é o Evangelho que já vem sendo prometido desde os profetas do Antigo Testamento. É isso que Pedro diz. Eu queria que vocês lessem comigo a partir do versículo 9 agora de Pedro, tá? Então, põe aí o dedinho de vocês, marque aí Efésios e Pedro, que nós vamos ler. Efésios e Pedro, vamos ficar intercalando. Lá no versículo 9, o apóstolo Pedro, na sua carta de 1 Pedro, capítulo 1, ele diz: alcançando o fim da vossa fé,
a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça de Deus, da graça que vos foi dada, indagando que tempo e que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Vocês percebem? Então, eles falavam de Cristo. Nós estamos estudando Levítico, e eu mostrei para vocês aqui no nosso estudo como Cristo aparece todo o Levítico. Então, o que Pedro está dizendo é exatamente isso. Ele está dizendo que os profetas do Antigo Testamento, entre eles Moisés, né, que é, vamos dizer assim, o principal, mas todos os outros profetas, eles falavam de Cristo pelo Espírito Santo. E aí ele diz no versículo 12, vamos ler agora o 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós ele ministrava estas coisas, estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. O que significa isso, meus irmãos? Que o Evangelho que as pessoas ouviram no tempo de Pedro e também no tempo de Paulo é o mesmo Evangelho, e ao mesmo tempo, né? Tanto os ouvintes de um como de outro, o Evangelho estava desde o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento. Então, onde está o Evangelho? Na Bíblia. O Evangelho está na Bíblia, o Evangelho está nas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Agora, vamos observar uma coisa, que é outra coisa que, em comum também, nestes dois trechos, é que vocês percebem que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro estão louvando a Deus. Leiam comigo agora o versículo 3 do mesmo capítulo de Pedro aí. Olha aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que Pedro está falando? Pedro está bendizendo a Deus pelo que ele fez, pelo que o Pai fez em Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, gerando de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está louvando a Deus pelo Evangelho. Então, o que Pedro faz aqui é orar, é glorificar a Deus, tendo conhecimento do Evangelho. O Evangelho está onde? Nas Escrituras. Isso significa que a oração de Pedro é uma oração baseada no Evangelho, esse louvor de Pedro, baseada nas Escrituras Sagradas. Agora, olhem comigo lá também em Efésios. Pode olhar Efésios agora. Agora no versículo 3, tá? Capítulo 1, versículo 3. Veja o que Paulo fala agora por sua vez. Ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não é parecido? Não é a mesma coisa? Paulo também louva a Deus pelo Evangelho, pelas bênçãos em Cristo, pela eleição. Ele já tinha falado, como eu li com vocês no versículo 13, que esse Evangelho vem pela palavra da verdade que eles ouviram. Então, ambos os apóstolos mostram que esse conhecimento desse Evangelho vem pela palavra ouvida e escrita também, como nós vemos em Pedro, lá desde o Antigo Testamento, e é essa palavra que leva a eles, conhecendo o Evangelho, conhecendo a obra de Deus em Cristo, louvarem a Deus. O que é isso, meus irmãos? Significa o quê? É aqui que eu quero colocar esse princípio para vocês, tá? Que uma vida de oração só é possível quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que nós conhecemos a Deus e a sua vontade, as suas promessas. E então nós podemos orar de acordo com esse conhecimento de Deus, o conhecimento das suas promessas. Sem isso não tem oração verdadeira. Por isso que eu coloquei esse tema hoje. Né? E por isso que nós oramos aqui sempre ao lermos a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia, meditando e orando a Bíblia, orando a palavra. Porque é isso que acontece. E olha só uma coisa interessante, que não somente o apóstolo Paulo bendiz a Deus, mas ele intercede pelos seus
ouvintes, pelos Efésios. Leiam comigo lá no versículo 15, por favor, e vejam o que ele diz aqui no Efésios capítulo 1, verso 15. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Ele não somente louva a Deus pelo Evangelho, mas preste atenção nisso agora. Ele intercede por aqueles Efésios baseados no Evangelho, baseados na palavra de Deus. Porque ele pede por aqueles irmãos o que Jesus Cristo nos traz no Evangelho. Conhecimento, sabedoria, a herança dos santos, as riquezas da glória da sua herança nos santos, a grandeza do seu poder. Aqueles irmãos têm esse conhecimento, vocês entendem? Então ele louva a Deus pelo Evangelho que vem pela palavra dos profetas, e ele intercede de acordo com o Evangelho. E é interessante que o que ele pede? Sabedoria, conhecimento do Evangelho para aqueles irmãos, porque ele sabe que o que aqueles irmãos precisam é conhecer mais e mais o Evangelho, a palavra de Deus. Então vejam que coisa, irmãos, significa que nós, para orarmos, para louvarmos, para intercedermos, para agradecermos, para pedirmos, para orarmos, enfim, nós temos que conhecer a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. E essa palavra, então, que vai, vamos dizer assim, basear nossa oração. Sem essa palavra, não existe oração. Agora, de forma assim, breve, mas importante, assim, eu espero de forma clara, eu quero colocar para vocês aqui, que eu anotei, existem 4 conhecimentos que as Escrituras, que o Evangelho, que a palavra de Deus nos traz, em que nós precisamos conhecer e que isso vai nos levar a orar. Tá? Primeiro conhecimento que nós precisamos ter. Olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou colocar algumas questões para vocês aqui. Quando nós oramos a quem? Primeira questão. Segunda questão. Existe alguma coisa que nos afasta desse a quem nós oramos? Tá? Segunda questão. Terceira questão. Nós oramos a este tendo algum mediador? Ou nós não precisamos de mediador nenhum? Quarta questão. Pelo que nós oramos? Então nós temos 4 questões aqui, tá? A quem nós oramos, o que nos impede de orar, em nome de quem nós oramos e pelo que nós oramos. Todas estas questões, elas tratam do que nós precisamos conhecer para realmente ter uma vida de oração. A quem nós oramos? A Deus, não é Deus? Só que nós não podemos orar a um Deus que nós não conhecemos. Então vocês percebem que os apóstolos, eles louvam a esse Deus revelado na palavra, no Evangelho. Então, eles louvam a um Deus revelado, não a um Deus desconhecido. Então, a oração é a um Deus conhecido, é a um Deus que se revelou, e se revelou no Evangelho, se revelou em Cristo. Observem que eles falam aqui que esse Deus se revelou como Deus triuno. Acompanhe comigo o que Paulo fala em Efésios. Bendito, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos 2 pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, né? Que ele vai chamar depois do amado e assim por diante.
Veja o que ele diz no versículo 13: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o quê? Com quem? O Espírito Santo da promessa. Então o evangelho é o evangelho do Deus triuno, revelando o Pai, revelando o Filho, revelando o Espírito Santo. O Pai como aquele que é o Pai do Filho, como aquele que nos elegeu nele. O Filho como aquele que nos redime, versículo 7. E o Espírito como aquele que nos sela e que é o nosso penhor para a nossa herança. Então, essa palavra traz o conhecimento do Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. E essa oração que Paulo faz aqui envolve as três pessoas da Santíssima Trindade. Está bem dizendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, vamos olhar agora o capítulo de Pedro e veja o que ele diz aqui, irmãos, no versículo, por exemplo, no versículo 11. Perdão, versículo 3. É até bem parecido com Paulo. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha aqui de novo as duas pessoas, o Pai e o Filho, Jesus Cristo. E vejam que ele fala no versículo 11, indagando o tempo em ocasião de tempo em que o Espírito de Cristo, aqui ele chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo, que neles indicava anteriormente, testificando. E lá no versículo 12, leia comigo, ele diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então esse Deus triuno, revelado no Evangelho, né? O Pai de Jesus Cristo, que nos gera pela ressurreição de Cristo, seu Filho. O Filho, que, como ele diz aqui, meus irmãos, ele, através dele que nós temos a herança, nós temos tudo. E o Espírito Santo que nos ensina, que nos conduz à verdade, enviado do céu. Né? Então, o Evangelho é isso. A palavra de Deus nos revela esse Deus triuno. E vocês percebem que ambos os apóstolos, ao orarem, ao bendizerem a Deus, mencionam as três pessoas da Trindade. Né? Então, assim, nós não vamos orar a um Deus desconhecido. A quem nós oramos? Ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Nós oramos ao Pai, tendo por mediador o Filho, de acordo com a iluminação do Espírito Santo que nos mostra o Filho. Então, primeiro, a quem nós oramos? A esse Deus triuno. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Segunda questão: o que nos afasta dele? O que nos separa desse Deus? E o que portanto, nos separa de orarmos a ele, de buscarmos a ele? Vocês lembram? O que separou, fez com que Adão ele se escondesse de Deus lá no Jardim do Éden? Que foi? Pecado, né? E olha que Paulo fala que versículo 7, voltando para Efésios agora, o versículo 7 do capítulo 1 de Efésios diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ofensas contra esse Deus santo. Olha, o que ele vai dizer em Efésios, que Pedro também vai dizer na sua carta, e toda a Bíblia vai dizer, é que nós deixamos Deus, deixamos de orar, deixamos de buscá-lo, de invocar o seu nome, por causa do nosso pecado, por causa da nossa iniquidade, por causa da nossa, que nos separa dele, que nos afasta dele, que nos torna ofensivos a ele, porque ele é santíssimo
Então acontecem as duas coisas. Na verdade, nós não queremos mais orar, nós não queremos mais buscá-lo, nós vamos buscar os ídolos e vamos dedicar nossa vida aos ídolos, vamos adorar ídolos, e ele também, acima de tudo ele, né? Ele expulsa o homem do paraíso. Ele não pode contemplar o que é impuro. Lembra de Levítico, que tinha que ter todo aquele sistema sacrificial, porque Deus é santo? Então, o que faz com que os homens não possam orar, buscar a Deus, há um impedimento, é o pecado. É o pecado. Mas isso o Evangelho também mostra. Isso a Bíblia também mostra. A Bíblia mostra, então, que o pecado, ele é um empecilho à oração. Ele é aquilo que quebra a nossa comunhão com Deus. Tanto faz com que Deus não venha atentar para nós, porque nós somos pecadores e Deus é santo, e Ele não pode tolerar o pecado, como faz também com que nós não o busquemos, porque nós estamos servindo ídolos. Né? Mas aí vem a terceira verdade. Então, a primeira é, a quem nós oramos? Ao Deus revelado no Evangelho, né? Deus triuno. O que nos separa desta oração, desse Deus? O que nos separa da oração é o que nos separa dele, o pecado. Mas aí o Evangelho, a palavra fala no mediador. Vamos olhar aqui então, versículo 7 de novo, do capítulo 1 de Efésios, que diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Ora, essas ofensas que nos separavam dele, Jesus trouxe remissão, Jesus pagou, Jesus morreu, seu sangue nos purifica dos nossos pecados. Graças a Deus por isso. E olhando para Pedro, vamos olhar Pedro agora. Pedro diz em que o versículo 10 diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente. Observe o negócio de Pedro aí. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo e ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando, olha aí, os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Porque essa salvação viria pelo quê? Pelo sangue de Jesus, ou pelo, como Pedro diz, sofrimento de Jesus. Jesus sofreu, Jesus carregou os nossos pecados, Jesus morreu debaixo da terrível ira de Deus para pagar a nossa maldição. Então, é em Cristo que nós temos a mediação. Então nós oramos a Deus, mas nós oramos a Deus. O que nos separa de Deus? O pecado. Mas o que é que nos traz remissão do pecado? O sangue de Jesus. E aí então, em Cristo nós oramos. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa em que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, vamos voltar para Paulo agora, quando ele intercede pela igreja, né, pelos Efésios, ele diz assim, versículo 16, lembra comigo, capítulo 1, verso 16 de Efésios: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou, em que, irmãos? Em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Tudo sempre em Cristo. Olha o que ele diz no versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Tudo é em Cristo. Olha o que ele diz no versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E vocês lembram que Jesus diz: nós devemos orar em seu nome. Então, olha só que coisa. A palavra de Deus nos ensina a quem nós devemos orar, a esse Deus, revela esse Deus. Ela mostra que existe um empecilho, que é o pecado, mas ela mostra que Jesus Cristo, Ele é o mediador e que nós devemos orar
Em nome dele, nós devemos orar em Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, eu queria falar para vocês sobre pelo que nós oramos, o que nós pedimos a Deus. Então, primeira questão, primeiro ponto, aqui nós temos observado então, é a quem nós oramos? A esse Deus. O que nos impede de orar? Pecado. Em quem nós oramos? Cristo, que remiu o nosso pecado. Agora, nós vamos ver pelo que nós oramos. O que nós devemos pedir? Vejam que tudo isso, eu estou procurando enfatizar, tudo isso é a palavra de Deus que nos traz o conhecimento. Sobre tudo isso, melhor dizendo, a respeito de tudo isso, a respeito de todo esse conhecimento, nós podemos dizer que ele vem tão somente, temos visto através da palavra, através dos profetas, lembra? Do Evangelho, dos que pregaram hoje, dos apóstolos, do Antigo e do Novo Testamento. Quem é Deus, a quem nós oramos, o que nos separa de Deus, e portanto nos destrói a oração, e em nome de quem nós podemos orar e reatar a paz com Deus. E agora, por último, o que nós devemos pedir? Você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz no Sermão da Montanha? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Olha, vamos ver o que o apóstolo Paulo pede pelos Efésios. Ele diz o seguinte, né? Ele diz assim, vamos voltar para Efésios, estou aqui em Pedro, né? Vamos voltar para Efésios. Paulo diz assim, olha, ele diz que em Cristo Jesus nós fomos feitos agradáveis ao Senhor. Versículo 6, olha, para o louvor da glória e sua graça, pelo qual nos fez agradáveis em si no amado. Nós somos feitos agradáveis a Deus no amado, no Senhor Jesus. Versículo 7, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Nós temos a sabedoria e a prudência. Versículo 8, vemos tudo isso no Evangelho. O mistério da sua vontade. Nós temos a bênção de que Deus em breve no seu Filho vai congregar. Versículo 10, olha aí. Em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nós temos, irmãos, aqui, segundo o que ele diz no versículo 13, nós temos o Espírito Santo que nos sela, o Espírito da promessa, e o Espírito que é o penhor, versículo 14, da nossa herança, da redenção adquirida para o louvor da sua glória. Ele está falando de tudo que nós já recebemos e de que nós vamos receber ainda. Em outra linguagem, nós já fomos justificados, estamos sendo santificados e vamos ser o quê? Glorificados. Lembra das bênçãos? Jesus vai voltar e nós vamos morar com Ele. A herança bendita futura. Então, irmãos, o que Paulo pede? Agora eu quero colocar essa questão para vocês. O que Paulo pede por aqueles irmãos? O que Paulo pede é de acordo com essas bênçãos que Jesus já adquiriu. Vamos ler o versículo 16? Ele diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Olha a linguagem dele, observe. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia,
não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em tudo e em todos. Paulo está dizendo que Deus traga essa iluminação, esse entendimento para os cristãos, para que eles entendam cada vez mais essas bênçãos, irmãos, e assim vivam pela fé nessas promessas. É isso que ele pede. O que ele pede então? Ele pede conhecimento espiritual, ele pede a bênção espiritual. E esse conhecimento que ele pede, essa bênção que ele pede, vem da onde? Vem do Evangelho, vem da palavra, vem do que a palavra de Deus diz. Então, quando nós olhamos para Pedro bendiz a Deus por essas bênçãos também. E Pedro fala no versículo 13, bora ler aqui o versículo 13, do capítulo 1 de Pedro, ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, olha aí, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos, porque eu sou santo, como está escrito. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andar em temor durante o tempo da sua peregrinação. Veja que aqui ele aconselha, lá Paulo ora, né? Então, os apóstolos, eles concordam que a grande bênção que nós precisamos é espiritual, é o fortalecimento espiritual. Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui nessa noite? Nós aprendemos que levou os apóstolos a orarem foi o conhecimento que eles tinham dos profetas, o conhecimento que Deus tinha dado a eles através de Cristo, da vinda de Cristo, que o Espírito Santo tinha revelado diretamente a eles, fez com que eles louvassem a Deus, fez com que eles louvassem o nome de Deus, o nome de Cristo, e fez com que eles intercedessem pelos irmãos. Aí nós vimos o quê? Que a palavra então leva à oração. E nós vimos que a palavra ela nos traz conhecimento que realmente torna possível uma vida de oração. A quem vamos orar? A esse Deus revelado na palavra, revelado no Evangelho. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Oraremos ao Pai na mediação do seu Filho, iluminados pelo Espírito Santo. Nós aprendemos que o pecado, pela palavra, o pecado nos afastou de Deus, nos tornou impuros na presença dele, mas que também pela palavra aprendemos que Cristo resolveu o nosso problema. E, portanto, nós oramos em nome de quem? Nós oramos a Deus em nome de Cristo. E, por último, o que é que nós pedimos? Lembra que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós pedimos e diremos exatamente as bênçãos desse reino, as bênçãos espirituais. Então, isso é uma vida de oração. Agora eu queria que vocês pensassem o seguinte: quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a palavra, quem não conhece o Evangelho, pode orar? Não pode. Porque ele não sabe a quem ele vai orar se ele não conhece esse Deus da palavra, esse Deus revelado na palavra do Senhor. Ele vai orar a um ídolo. Ele não vai tratar dos seus pecados. Como é que ele vai se aproximar de Deus se ele está em pecado? Sendo que é a palavra que revela o seu pecado. Por que mediador ele vai buscar Deus? Ele não buscará um mediador, Cristo. E ele vai pedir o que a Deus? Se ele não sabe as promessas, as bênçãos do Evangelho. Vocês estão entendendo? Então, uma vida de oração só existe através do conhecimento da palavra de Deus, que nos mostra quem é Deus, que nos mostra que o nosso problema é o pecado, que nos mostra Cristo como mediador e que nos mostra as bênçãos que vêm em Cristo Jesus. Então, aí nós sabemos a quem orar,
nós sabemos que podemos orar somente em nome de Cristo e nós vamos pedir as bênçãos do Evangelho de Cristo Jesus. Então eu queria que vocês guardassem isso no coração hoje, tá bom? Que a palavra de Deus é o que realmente dá base para a nossa vida de oração. Sem ela não existe oração. Então, a quem oramos? Ao Deus revelado em Cristo, na sua palavra. O pecado nos afasta desse Deus, mas já foi resolvido o nosso problema. E, portanto, em nome de quem oramos? Em nome de Cristo, o mediador. E pelo que oramos, o que pedimos? Pedimos as bênçãos prometidas no Evangelho e vamos buscar o Senhor em relação a isso. Amém. Então, vamos guardar no nosso coração, tá bom? Só queria dizer uma última coisa aqui, é que vocês observem que em nenhum momento os apóstolos pedem bênçãos materiais, percebe? Não é que seja errado nós pedirmos bênçãos materiais, mas é que isso não é o principal. Porque a nossa herança é para espiritual e é para a eternidade. Isso aqui um dia vai passar, né? Então, é exatamente aquilo, busquemos pelo lugar o reino. As outras coisas são acrescentadas. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a verdade de que é a palavra de Deus que dá base a uma vida verdadeiramente de oração. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça cada vez mais nesse entendimento. Vamos pedir a mesma coisa que Paulo pede aqui, que ele pede aqui em Efésios, né? Voltando aqui para Efésios. Vamos orar que Deus nos dê conhecimento, sabedoria dele. Ilumine os nossos olhos. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado porque nós podemos hoje à noite meditar, Senhor, nesse assunto tão precioso, tão importante, que pelo Espírito Santo nós estudamos aqui hoje, Senhor, lemos aqui hoje. O Senhor venha aplicar a nossa alma, nós que estamos aqui, as pessoas que vierem ouvir depois, Senhor, para que busquem cada vez mais ouvir ao Senhor, ouvir a sua revelação no Evangelho, conforme as Escrituras, para que possam te conhecer, para que possam entender cada vez mais que tudo é em Cristo e possam contemplar a glória, a riqueza da nossa herança espiritual e possam assim buscar a Ti, buscar essas bênçãos no Senhor, que é a bênção espiritual, Deus. E ter assim uma vida de oração nesse sentido, Pai. Verdadeira vida de oração. Nós pedimos, ó Deus, seja conosco a Sua misericórdia, a Sua graça, a Sua bênção. Em nome de Jesus, assim, Pai, nós oramos. Muito obrigado. Nos edifique, nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém.